Mas falando um pouco sobre a avaliação desse adolescente com obesidade, Luciano. Quais são as informações que a gente sempre deve buscar na anamnese, no exame físico, e também como classificar esse adolescente baseado no seu IMC? Assim, essa documentação que a gente está discutindo hoje aqui, esse artigo publicado no JAMA, ele foi baseado num guideline que foi lançado em 2023 da Associação Americana de Pediatria, né? Então eles lançaram essa questão preocupados realmente com o crescimento da obesidade nessa faixa etária. A adolescência é um problema, assim, para a gente avaliar, porque a gente tem ali uma transição entre alguns parâmetros que a gente vai usar, a classificação que a gente usa na pediatria, em faixa etária mais jovem, e algumas classificações que a gente vai usar na faixa etária adulta. A gente vai citar alguns exemplos ao longo da apresentação, né? Então, se a gente pensa, primeiro, a anamnese, a gente tem que estabelecer há quanto tempo existe essa condição de obesidade, né? Se isso começou realmente durante a adolescência, se era uma criança que veio durante a infância no peso normal e vem ganhando peso após a adolescência, tem que se avaliar a condição socioeconômica, a condição de vida daquela criança, porque tem alguns fatores que estão relacionados à maior incidência de obesidade, particularmente nos Estados Unidos, as faixas populacionais mais pobres, por conta do acesso à comida, que é um pouco diferente do que a gente vê no Brasil. A gente vê que a comida ultraprocessada nos Estados Unidos acaba sendo muito barata, muito acessível, e aí aquela população de menor renda vai consumir muito ultraprocessado e acaba tendo isso se espelhando aí na infância e na adolescência. Mas fora essas condições ambientais e do que ele está vivendo, a gente tem que ver a condição genética. É colocado aí que a genética estaria responsável por 30% a 60% da condição da obesidade. Veja que é uma faixa um pouco larga, né? Mas assim, você vê como é a condição dos pais em relação à própria obesidade, de como isso começou e se você tem ali alguma evidência de um padrão de obesidade monogênica, obesidade sindrômica, que aí isso interferiria um pouco no tratamento. Mas a maioria dos casos disparada é a obesidade poligênica, é a obesidade, vamos dizer assim, habitual que a gente vê na faixa etária adulta, né? Aquele paciente que tem várias alteraçõezinhas, tem um contexto familiar que a maioria das vezes está relacionado à obesidade e que acaba crescendo num ambiente que tem favorecido a questão da obesidade e numa condição favorável geneticamente falando, né, biologicamente falando. Em relação à classificação, aí usa uma diferençazinha, né? A gente está acostumado no adulto a usar a história do IMC e a pediatria está acostumada na pediatria a usar as curvas de crescimento, né? Então muda. Peso, né? E aí vai ter peso, vai ter curva de IMC. E a rigor a gente deveria usar as curvas de IMC, inclusive elas foram revisadas recentemente, né? Tanto o CDC americano como a OMS fizeram revisões das curvas de IMC, então é interessante que a gente dê uma olhada nessa curva, e aí a classificação ainda é aquela, né? Até mais 2 desvio padrão ou até o percentil 85. Você teria a condição de peso considerado normal, a partir do percentil 85 você tem a classificação de sobrepeso e 95 obesidade, né? Que seria realmente os 2 desvio padrão, né? A partir de mais 2 desvio padrão ou do percentil 95, aí seria a obesidade. Mas a partir do percentil 85, quem está acostumado com os gráficozinhos, tem lá os números, você vai ter isso. Existem várias calculadoras, vários sites que você pode usar para colocar diretamente o valor do IMC, a idade, e ele vai lhe dar o resultado em percentil, para você não ter que ir olhar a curva, porque você às vezes não vai achar a linha do 85, né? Não vai achar. Então, você já usa essas calculadoras para colocar, para fazer a classificação correta, né? E a graduação, Luciano? Porque também pode ter obesidade grau 1, grau 2, então, aí já vai piorando para frente, né? Vai piorando a história. Então, a gente teria, a partir do 85, sobrepeso, a partir do 95, obesidade. Aí, assim, se você tiver 120% do percentil 95, ou seja, 20% acima do percentil 95, é o limite para você transicionar de obesidade grau 1 para obesidade grau 2. E se você tiver 40%, seria obesidade grau 3, tá? Para quem vai fazer decoreba de sempre, né? É o IMC, obesidade grau 3 é a partir do IMC de 40, né? Então você vai botar 40% acima do percentil 95, seria a obesidade grau 3 na infância e adolescência, quando você estivesse usando esse gráfico, né? E o 20%, metade disso, seria o intervalo para você classificar entre obesidade grau 1 e obesidade grau 2. Então tem que pegar o valor do percentil 95, então quando você entrar naquele sitezinho
você coloca lá aquela idade do paciente e o P95. Ou no gráfico tem a linha do 95, é mais fácil, né? Você pode pegar a idade, ver no gráfico qual seria o peso do 95, soma 20%, esse seria o limite para obesidade grau 1 passar para obesidade grau 2. Soma 40%, esse seria o ponto de corte para você passar para obesidade grau 3, né? Passar nessa classificação mais completa.